Feche os olhos por um instante. Imagina você daqui a 1 ano. O mesmo corpo, mas com outra energia. Uma mente leve, um coração tranquilo, um olhar que não se perde mais nas dúvidas. Imagina acordar e sentir que você está pronto, sem medo, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. Tudo que hoje parece caótico começa a se encaixar, as oportunidades aparecem, as pessoas certas ficam, o silêncio deixa de ser vazio e vira força. Agora, imagine olhar para trás e perceber que tudo aquilo que te fez querer desistir foi o que te moldou para chegar aqui. Você venceu o medo, você venceu a resistência, você atravessou o processo e é essa versão de você que o universo está tentando construir. Mas, para chegar lá, você precisa entender o que acontece dentro da sua mente quando decide mudar e por que o cérebro luta tanto contra aquilo que te transforma. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série Cérebro Rico. Hoje você vai descobrir por que você sabe o que quer, mas não aguenta o processo. Sabe aquele momento em que tudo parece parado? Em que você sente que já entendeu o que quer, mas por algum motivo não consegue avançar? É como se existisse uma força invisível te puxando para trás. O corpo quer, mas a mente trava. O coração diz vai, mas o pensamento começa a negociar com o medo. Eu sei como é, e talvez você também saiba. Você faz planos, se anima por alguns dias e de repente tudo parece distante outra vez. Como se algo dentro de você desistisse antes mesmo de começar. Não é preguiça, não é fraqueza, é só o cérebro tentando te proteger. Ele aprendeu que crescer dói, que mudar é perigoso e que o desconhecido sempre ameaça o que é seguro. Mas o que ele não entende é que a segurança que você busca agora não está mais no que te mantém parado, está no que te faz evoluir. E nesse exato ponto, entre o medo e a coragem, é onde a maioria para. Mas é também onde tudo começa, porque o sucesso não nasce do que você quer, mas daquilo que você está disposto a sustentar. E sustentar o processo é avançar o desconforto sem perder a fé. É continuar mesmo quando o mundo não entende o que você está construindo. É acreditar, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Eu sei que dói. Mas essa dor não é o fim, é o início da reprogramação. É o momento em que o seu cérebro começa a aprender que o novo não é ameaça, é caminho. E quanto mais você se aproxima da sua própria verdade, mais o universo começa a responder. Você começa a dormir melhor, a sentir mais clareza, a perceber que as respostas vêm com mais leveza. Isso acontece porque o corpo e a sua mente, eles entram em estado de coerência, o que a neurociência chama de estudo de alinhamento neural. E é exatamente esse estado que inspirou a criação da reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio. Ela foi feita para momentos como esse, em que você sabe o que quer, mas ainda sente dificuldade de sustentar o processo. Porque quando você se ama de verdade, a resistência se dissolve, o corpo coopera, a mente se expande e o sucesso deixa de ser uma luta e vira conquista. Se quer saber mais, o link está no comentário fixado, mas por enquanto fica aqui comigo, porque antes de mudar o mundo, você precisa aprender a ficar inteiro dentro de si. E é sobre isso que vem agora.
Você já percebeu como o corpo parece pesado quando algo novo começa? Às vezes não é preguiça, é o cérebro pedindo para voltar para o que ele já conhece. Ele foi feito para isso, para economizar energia, para manter você vivo, seguro, previsível. O cérebro não busca felicidade, ele sempre busca repetição, porque o que é repetido é o que ele entende como seguro, mesmo que doa, mesmo que te limite. É por isso que tanta gente volta para os mesmos padrões, as mesmas relações, aqueles mesmos pensamentos que um dia jurou abandonar. Não é falta de força, é um hábito neural, um ciclo que se repete porque o cérebro ele acredita que o conhecido é sempre mais seguro do que o possível. Mas existe um detalhe que muda tudo. O cérebro também aprende pelo contraste. Toda vez que você faz algo diferente, mesmo que pequeno, tá? Ele registra um novo caminho. E se você repete esse caminho por tempo suficiente, ele se torna um novo seguro. É assim que nasce o novo você. Não de uma virada milagrosa, mas de pequenas repetições conscientes que dizem sempre para a mente o seguinte: agora é assim que a gente vive. O desconforto que você sente quando começa algo novo é só o cérebro tentando entender se o que você quer é de verdade. Ele testa você, ele observa se você volta. E quando percebe que não vai voltar, ele se rende. É nesse momento que o processo deixa de ser luta e começa a ser natural. E o mais bonito é que quando isso acontece, não é só comportamento que muda, é a vibração, a frequência cerebral muda, a energia muda e o corpo começa a responder. Você começa a sentir prazer naquilo que antes te cansava. Começa a confiar em si mesmo, começa a ver que pode. E essa sensação de poder não é arrogância, é coerência. É o momento em que seu cérebro entende que o novo é o seu lar. Mas para chegar até lá, você precisa passar pelo ruído da mudança. A mente vai resistir, o corpo vai reclamar e o medo vai tentar te distrair. E é justamente aí que o processo começa a valer. Porque o que te fortalece não é o resultado, é a travessia, a parte que ninguém vê. Sabe aqueles dias que você quase desistiu, mas ficou? E talvez esse seja o verdadeiro significado de maturidade. Não fugir do desconforto, mas aprender a transformá-lo em crescimento. E agora que você entende o que o cérebro faz quando tenta te proteger do novo, vamos falar sobre o que a mente faz quando tenta te sabotar. Porque ela tem uma forma muito sutil de te convencer a parar. E é sobre isso que vem agora. A mente não te impede gritando, ela te impede sussurrando. Ela não diz você não vai conseguir. Ela diz só mais um dia. Você precisa descansar. Agora não é o momento certo. E aí você acredita. Porque essas frases, elas sempre parecem tão lógicas, tão cuidadosas, tão razoáveis, que parecem até sabedoria, não é mesmo? Mas não são. São desculpas bem disfarçadas de amor próprio. A mente é esperta, ela conhece os seus gatilhos, sabe que você tem medo de errar, sabe que você quer acertar e usa isso para te manter seguro. Seguro demais para mudar. E é assim que ela sabota, não impedindo que você sonhe, mas te convencendo a não tentar. Ela cria distrações bem sutis, pede para você checar o celular, lembrar de algo urgente ou que não está no clima.
E quando você percebe, o dia já passou e o ciclo se repete, e de novo e de novo. A mente humana tem uma habilidade fascinante. Ela justifica qualquer coisa para preservar o conforto. E quanto mais inteligente você é, melhores ficam as justificativas. Não é o momento certo, depois eu faço com mais foco. Não adianta insistir se não for para dar o meu melhor. Mas o que ela chama de bom senso é medo. Medo de perder o controle, medo de sair da zona de segurança, medo de enfrentar o vazio que surge quando você não tem mais desculpas. E é por isso que, mesmo sabendo o que quer, você sente como se estivesse preso entre dois mundos, um que já não serve mais e o outro que ainda não se materializou. A mente chama esse espaço de incerteza. A alma chama isso de transição. É o meio do caminho. E é aqui que quase todo mundo volta para trás. Mas esse é o verdadeiro campo de batalha. Não entre você e o mundo, tá? Entre você e você mesmo. O corpo quer seguir. O coração, ele sempre tenta acreditar. Mas a mente, treinada para evitar a dor, faz de tudo para te trazer de volta. Ela cria dúvidas, ressuscita memórias antigas, ativa vozes do passado, aquelas que um dia disseram que você nunca termina nada. Isso é grande demais para você. É melhor não tentar do que falhar. Essas vozes não vêm do presente, vêm do medo de repetir o passado. Mas quando você as ouve com consciência, elas perdem poder. Porque a mente não é inimiga. Ela só não sabe o que é o novo. E o novo sempre assusta. É terreno desconhecido e onde o controle não existe. E o resultado não é garantido. Mas é exatamente aí que a mudança acontece. No ponto em que a lógica não alcança, é só a fé que sustenta. É aqui que você escolhe se volta para a zona segura ou atravessa o desconforto para descobrir o que existe do outro lado. E sabe o que acontece quando você atravessa? A mente aprende. Ela entende que o novo não é uma ameaça, é só uma atualização. E aos poucos começa a confiar. Você deixa de lutar com medo e começa a andar com ele. O medo continua lá, mas ele já não decide por você. A sensação de desconforto aparece, mas você segue. Sente a dúvida, mas faz. Sente o cansaço, mas permanece. E nesse ato silencioso de continuar, a reprogramação acontece. A mente começa a entender que permanecer é seguro, que crescer é seguro, que mudar é seguro. E o que antes era resistência vira ritmo. O que antes era peso vira treino. O que antes era caos vira consciência. Você percebe que o problema nunca foi começar, foi sustentar. Porque começar é empolgação, mas sustentar é amadurecimento. E é amadurecimento que transforma desejo em destino. O sucesso não exige pressa, exige permanência. E permanecer é o novo nome da coragem. Então, na próxima vez que a sua mente tentar te convencer a parar, escute, mas não obedeça. Respire e lembre, ela não está tentando te destruir, só proteger o que ainda não entende. E quando ela entender que você é capaz de atravessar, ela muda o comando, ela se torna aliada e tudo começa a fluir. É assim que o processo deixa de ser uma luta e se torna um movimento natural. E agora
que você entende o que é essa força invisível que tenta te fazer desistir, vamos falar sobre o que vem logo depois dela? A dor. Mas não a dor que te enfraquece, a dor que te ensina, a dor que molda, a dor que te transforma. Antes de continuar, deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Se você está inscrito aqui no canal, você participa de um treino intensivo de transformação. Cada episódio é uma nova camada de consciência, um exercício para a mente e para a alma. E quanto mais você pratica, mais natural fica o estado de plenitude que treinamos juntos aqui. Então, se você sente que esse conteúdo te ajuda, fica comigo até o fim. Permita que essa mensagem entre, porque o que vem agora é uma das lições mais profundas do processo. A dor. A palavra que todo mundo tenta evitar, mas que é a única que realmente ensina. Você já percebeu como os momentos que mais te transformaram foram justamente os que mais doeram? É como se a vida usasse o desconforto para quebrar as cascas que o medo construiu. A dor não vem para te punir, ela vem para te despertar. Quando tudo está confortável, você repete, mas quando dói, você observa, você muda, você se reorganiza. O cérebro odeia a dor porque ela exige energia, mas a alma ama porque ela se expande. É o mesmo princípio da neuroplasticidade. Nenhuma nova conexão acontece sem atrito. O neurônio precisa ser desafiado para criar um novo caminho, e com você é igual. Cada desconforto é um circuito sendo refeito, um pensamento antigo sendo reprogramado, um pedaço do velho eu se rendendo. E é por isso que o processo dói. Não porque você esteja errado, mas porque está crescendo. Quando a vida te tira o controle, não é castigo, é aula. É o universo dizendo: agora você vai aprender a confiar. E quanto mais você resiste, mais dói. Mas quando você solta, a dor muda de lugar. Ela deixa de ser peso e vira portal. Você começa a ver sentido nas pausas, força nas quedas e beleza até no silêncio. A dor é a professora mais exigente que existe, mas também a mais justa. Ela nunca chega sem propósito. Ela vem quando você precisa parar de viver no automático. Ela te obriga a se ouvir, a se recolher, a lembrar o que é essencial. E é nesse recolhimento que a força nasce, porque o poder não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo desperto. A verdadeira liberdade vem quando você entende que não precisa mais fugir da dor para ser feliz. Você só precisa compreendê-la. É ali, naquele ponto, em que o corpo quer desistir e a alma ainda sussurra o continua, que o processo começa a fazer sentido. E sabe o que é mais bonito? Depois que você atravessa uma dor com consciência, nenhuma outra te assusta mais, porque você percebe que sobreviveu àquilo que jurava que não suportaria. E nesse instante a dor perde o poder e o amor assume o comando. Você começa a confiar no tempo, a se mover com mais calma, a escolher com mais sabedoria. A dor é o treino que antecede a leveza, e é justamente nesse treino que o seu novo eu está sendo moldado. Então, quando o processo apertar, não diga "por que comigo?", diga "o que isso está tentando me ensinar?", porque toda dor tem um propósito. E quando você entende o propósito, a dor se transforma em sabedoria. E sabedoria
é o que o sucesso precisa para durar. Agora feche um pouco os olhos, respira, sente tudo o que está aí dentro. Não tenta resolver, apenas sinta, porque o que vem a seguir é o momento em que a dor se transforma em força e o sofrimento em reprogramação. Agora que você entendeu a dor, respira fundo, deixe o ar entrar devagar e solta. Sinta como o corpo relaxa, como se cada parte sua estivesse sendo devolvida ao presente. Esse é o momento em que o processo muda de forma. A dor já ensinou o que precisava. Agora é a mente que precisa aprender a permanecer, porque o cérebro é uma máquina de repetição. Ele grava o que você repete, então quando você insiste em pensamentos de medo, ele aprende a ter medo. Mas quando você treina a calma, ele aprende a confiar. Reprogramar a mente é isso. Não é apagar o que doeu, é ensinar o corpo uma nova reação diante da dor. É dizer, agora eu sei o que está acontecendo. E de repente o caos começa a perder o sentido. Você percebe que pode escolher a resposta, que o medo não precisa mais te comandar. A mente começa a entender que o novo é seguro e o cérebro começa a responder com novas sinapses, novos caminhos, novas possibilidades. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, mas aqui chamamos de renascimento, porque é exatamente isso que acontece. Cada pensamento consciente é uma semente nova no solo da mente. E quanto mais você cultiva, mais forte ela fica. Então, a partir de agora, quero que você comece a repetir mentalmente algumas frases, não como afirmações mágicas, mas como lembretes de quem você está se tornando. Repita dentro da mente, sentindo o peso de cada palavra. Eu confio no processo. Eu me torno mais forte a cada escolha consciente. Eu escolho o que me expande, não o que me distrai. Eu me respeito até quando o caminho dói. Eu sou o resultado da minha constância. A cada frase, o cérebro registra um novo comando, e quando isso é repetido com intenção, a estrutura muda, literalmente. Pesquisas mostram que após 3 semanas de repetição, os padrões de atividade cerebral começam a se reorganizar, e é por isso que a prática precisa de tempo, porque o cérebro precisa de prova, não de promessa. E quanto mais você mostra que não vai desistir, mais ele entende que o novo é o seu novo normal. Por isso, tudo o que você viveu até aqui não foi castigo, foi treino. O desconforto não era o fim, era o início da reprogramação. Cada resistência que você enfrentou foi o cérebro se acostumando com a ideia de liberdade. Cada vez que você ficou, enquanto tudo gritava para ir embora, você ensinou o corpo o significado da palavra poder. E poder, na prática, é permanecer calmo em meio à confusão. É manter a mente focada quando o medo tenta te distrair. É agir com intenção quando o resto do mundo reage por impulso. Reprogramar a mente é o mesmo que ensinar ao cérebro que o sucesso é uma escolha diária, não uma emoção passageira. E a escolha precisa de constância, precisa de treino.
precisa de paciência. Aqui no canal, cada reflexão é uma ativação do seu novo eu. E para quem quer levar esse treino para outro nível, a reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio é essencial para essa evolução. O link está no comentário fixado nesse vídeo, porque a verdadeira reprogramação não acontece quando você entende, ela acontece quando você sente. E quando você sente, o corpo entende. E quando o corpo entende, o universo responde. Então, antes de seguir, coloca a mão no peito e respira uma vez mais. Sente o ar entrar e se expandir. Sente o coração pulsar no mesmo ritmo da sua intenção. Percebe? Essa reprogramação acontece de forma silenciosa, mas poderosa. A cada respiração consciente, você volta para o presente. O presente é o único lugar onde a mudança acontece. Agora você já sabe. A dor foi o chamado, a resistência foi o teste, mas a reprogramação é a resposta. E é a resposta que constrói o seu novo destino. Chegou o momento em que tudo faz sentido. A mente se aquieta, o corpo entende, o coração respira sem medo. O processo não era sobre alcançar algo, era sobre se tornar alguém. Você atravessou a resistência, olhou para a dor e descobriu força. E agora a força se transforma em paz. A liberdade não é a ausência de dor, é a presença de consciência. Você entende que nada no caminho foi em vão. Cada atraso, cada perda, cada queda apenas abriu espaço para o novo que já esperava por você. O sucesso que dura nasce dessa compreensão. Não é o sucesso do ego, da pressa, da comparação. É o sucesso silencioso de quem vive em plenitude, sabendo que tudo está no tempo certo. Quando a mente tenta controlar, você respira e volta ao centro. Quando o medo tenta retornar, você o reconhece e o deixa passar. A constância se tornou natural. A fé, uma extensão da razão. O amor próprio, a base de tudo. E o mais bonito é perceber que o processo continua, mas agora sem peso. A caminhada virou presença. Nada te persegue, porque nada te falta. Você entendeu que o universo não exige esforço, exige coerência. E a coerência é a nova abundância. É quando pensamento, emoção e ação falam a mesma língua. É quando a energia flui porque o corpo parou de resistir. Einstein dizia que o tempo é relativo. E agora você entende. O tempo se curva diante de quem vive no presente. O tempo se expande quando você vive com intenção. Esse é o ponto em que o sucesso deixa de ser uma meta e se torna uma vibração. A vibração de quem acorda com propósito, age com leveza e dorme com gratidão.